comprava livros. Hoje eu vou fazer mais uma vídeo resenha pra vocês. Eu tô sempre me ajeitando nessa cadeira, né, gente? Mas enfim, um dia eu vou ter um equipamento decente, né? Mas por enquanto é o que temos pra hoje. Bom, vocês sabem que já acompanho o blog há mais tempo e acompanho minhas resenhas, tanto daqui quanto lá do blog há 8 anos. Eu gosto muito de ler biografias e ler histórias reais, né? E aí chegou aos cinemas O Nome da Morte, que é a história real do Júlio Santana. Ele matou 492 pessoas. E aí eu fiquei com muito interesse em ver o filme, mas infelizmente aconteceu duas coisas. Uma, eu não precisei ficar bem de imprensa, eu acho, mas teve a pré-estreia, eu não fui convidada pela assessoria. E chateada. E depois, quando é assim, eu sempre vou no cinema, depois assistir à tarde, até já como tô trabalhando. Cara, mas o cinema só tá passando lá na Barra. A Barra pra mim é muito longe pra eu ir, eu gasto uma grana fora a passagem, de tempo e tudo. Então acaba inviabilizando. Mas eu queria muito assistir o filme, então certamente quando for para o streaming eu vou assistir. Por enquanto, vou contar pra vocês sobre o livro em que foi baseado o filme, né? O filme é com o Marco Pigossi, eu acho, não sei muito o nome de ator novo, assim, de quando não assisto mais novela há muitos anos, então tem uns atores que eu não sei muito o nome. Mas acho que é esse o nome dele, desculpa se eu errei. Que é O Nome da Morte, né? Que é esse livro que foi lançado pela editora Planeta. Eu recebi de parceria deles, já vai agradecer lá, Carol, beijo grande. Ele foi escrito pelo jornalista Cléster Cavalcante e foi escrito de uma forma tão gostosa, apesar de ser um tema muito, muito sério. Eu tô até com a blusa aqui, pistola, mas me fez, se eu sou pistola, esse homem aqui é pistolaço. Eu fiquei impressionada. A primeira coisa que impressiona na vida desse cara que matou 492 pessoas é que ele ainda tá solto. Ah, pareceu um spoiler. Não, querido, não é. Isso é vida real. Eu vi várias entrevistas e tudo antes de ler o livro. E por isso até que eu me interessei em pedir de parceria, porque eu vi, na verdade, acho que é no trailer do filme. Ele é um cara que tá solto. Ele ele morava na Amazônia, enfim, em alguma cidade. E aí ele era menor de idade, tinha 16, 17 anos. Ele tinha o tio dele, que era o Cícero, que era irmão do pai dele. E a mãe dele, a Marina, era mó fofa e tal. Mas o tio era policial e ao mesmo tempo fazia coisas erradas. Ele era assassino de aluguel. E isso fica na cabeça dele porque o tio pra ele era um ídolo. E a princípio ele fica muito assustado do tio ser isso. E esse tio tem várias partes aqui no livro que a gente fica com raiva desse tio. Primeiro na questão da primeira vez do Júlio, né? Que é o Júlio Santana. Ele tinha uma namorada que era a Ritinha, e aí ele tinha mó paixão, aquela coisa, né, de primeiro namoro, primeira vez e tal. E ele é super romântico com a menina, tem mó carinho com ela, quer casar. E o tio mó porra louca, sabe? Tipo, toda hora mó safado. Ah, já transou com ela? De um jeito assim, falando da menina como se fosse um pedaço de carne. Então isso já me irritou profundamente nesse ser. Segundo ponto é que é ele que pede pro sobrinho para fazer o primeiro assassinato do sobrinho. O primeiro trabalho sujo dele, digamos assim, que é matar um cara que, na verdade, gente, quando começa esse primeiro assassinato, eu aqui, Rafaela, tá? Eu não senti nada. Eu falei, bem feito, morreu. Porque o cara era um estuprador de uma menina de 13 anos, que, enfim, não vou dar muitos detalhes, porque aí sim seria um spoiler dos detalhes da história, mas primeiro ele começa matando esse cara, que é o tal do Amarelo, que morava lá próximo dele. E ele não sentiu nada, e realmente assim, não sentiu nada. Tipo, sentiu, mas ele sentiu menos porque ele fez uma maldade com uma pessoa que ele conhecia. E aí a gente tem visto tanto casos aí de feminicídio, enfim, de várias outras coisas. E a gente está falando disso, ele tem 52 anos hoje, então a gente está falando daquela década de 70, né, regime militar, tudo aquilo. E aí é igual hoje em dia, quando fala, mas fulano estuprou, fulano... Gente, a gente sabe que vai ser solto daqui a pouco, a gente sabe que a vida da pessoa que ele fez, ou que matou, ou que estuprou, nunca mais vai ser a mesma. E a legislação brasileira é muito falha, ao meu ver, ela solta a pessoa... Essa questão de perdão é uma coisa que eu não consigo trabalhar muito bem, o que é o perdão. Porque perdoar é uma traição, perdoar é você fazer uma coisa que você... Sei lá, minha mãe mandou eu não fazer tal coisa, sei lá, eu vou lá e faço. Mas desde que eu não mate, não tire a vida, ou não traumatize uma pessoa para sempre.
né? Porque é uma violência, violência sexual, enfim. E daqui a pouco essas pessoas estão soltas. Então, esse homem certamente também já devia estar solto se ele tivesse sido preso na época que ele parou lá de fazer, porque a justiça daqui é aquela beleza, né? Justiça em que Suzane Richthofen sai no dia da mãe e dos pais, que a outra lá que matou sai no dia das crianças, Jatobá, então é essa beleza que é a justiça brasileira. Bom, onde o Cléster Cavalcante vai? Ele já começa contando como é que foi o início das conversas, por que ele se interessou por essa história, então isso é muito bacana da gente descobrir. E lá, quando começa a história, que eu já comecei um pouco a contar, dele, quando é que ele começa a virar esse matador, ele depois, o segundo trabalho dele é referente a um grupo que era contra os comunistas, então era um grupo que era ligado com o exército brasileiro. E aí foi que ele conheceu o José Genuíno. O José Genuíno foi, né, esse político aí que é do PT, ele foi sequestrado. E ele matou também uma moça. Então começa a matança, ele começa a ficar mais seco com a questão de terem pessoas mortas. Por mais que assombre ele de vez em quando, isso à noite, como uma moça que ele assassinou, que era uma... Depois eu vou ler aqui uns trechos para vocês. Mas o que impressiona nesse livro é toda a questão, né, da gente entender a época em que se passou isso, que era o exército, que ele matava mesmo, toda aquela questão que a gente já ouviu e que muitas vezes a gente bosteja na internet de que era bacana, de que a ditadura foi legal. E eu entendo que para algumas coisas realmente foi muito melhor do que agora, mas a questão das matanças, de maltratar as pessoas, enfim, de tudo aquilo, é uma questão tão absurda de alguém defender. E eu até entendo defender, fazer isso com estupradores e tal, né? Mas aí vem os direitos humanos, essa coisa toda. Direitos humanos não são só para estupradores, são para todos nós. Mas eu ainda fico meio, sabe, ressabiada com como as pessoas não sabem, não conhecem a nossa história. E, enfim, essa questão toda que é dada no livro, quando você começa a perceber como a história dele vai se confundindo com os períodos, vai misturando com os períodos que a gente passa de vida mesmo, de governo, né? Gente, pra vocês terem ideia, tem até... Ele depois vai morar no Maranhão, por sinal é a terra do meu falecido avô, que eu não conheço. Aqui no meio tem fotos, não são coloridas, tá? Não tem foto dele, porque ele não topa aparecer, porque ele tá solto, né? Tá vivendo numa cidade do Nordeste que não pode ser citada. Em junho de 1972, Júlio matou durante a guerrilha do Araguaia a comunista Maria Lúcia Petit da Silva, à época com apenas 22 anos. A jovem, que era professora, trabalhava na educação das crianças da região. No dia do crime, um dos militares que participou da emboscada fez uma foto da guerrilheira morta para identificação. Os restos mortais de Maria Lúcia Petit só seriam identificados em maio de 1996, quase 24 anos após o assassinato, por uma equipe de especialistas da Unicamp, em São Paulo. O laudo foi apresentado pelo perito Badam Palhares. E aí aqui tem o José Genuíno também. Tem várias coisas que... Gente, eu fiquei impressionada que a mulher dele, a mulher desse assassino de aluguel, ela é da Assembleia de Deus. É assim... Eu sei, eu sou católica, mas não sou das católicas fervorosas. E eu fico impressionada que as pessoas que eu conheço na vida, muitas pessoas que só falam em Deus, que tudo é Deus, que postam só Deus na internet, são as piores pessoas que eu conheci. Porque são as mais falsas, são aquelas que falam tanto em Deus, mas tem um capeta dentro do corpo, sabe? Então, mesmo uma mulher dessa casa, a mulher que vai pra igreja, vai pro culto toda hora, ela e os filhos, casa com um cara que sai matando. Ele matou várias pessoas, não foi só, porque o estuprador ele matou, porque a outra era comunista. Por que a gente não vai matar ninguém? Mas, fora tudo isso, ele matou muita gente inocente, matou gente errada. Ele tá solto, gente. Olha que beleza, né? Ótimo. Aqui tem todas as cidades em que a pessoa, o ser, né, matou pessoas. Gente, são 492 mortes. E assim como os nazistas faziam, que eles documentavam tudo, né? Tanto por isso que a gente tem tanto filme, tanto livro aí até hoje sendo lançado, até inéditas, coisas que não foram faladas. Ele tinha um caderno onde ele anotava, como eu anoto meus filmes que eu vejo, sabe? Ele ia lá e anotava. Assim, impressiona muito essa história, saber que é verdade, saber que esse cara ainda está vivo, está solto por aí. Ele ainda fala de Deus, lógico, né? Porque tem sempre essa desculpa de que Deus perdoa. O capeta está te esperando. E aí tem um código de honra dos assassinos de aluguel. Olha isso. Não matar mulher grávida. Não roubar bens da vítima, não matar outros pistoleiros, não fazer nenhum serviço fiado,
Não matar uma pessoa enquanto ela estiver dormindo, porque isso seria covardia. Porque matar o resto ela tá tranquila, acordada. Não conversar muito com a vítima. Não conversar com pessoas da vizinhança da vítima. Evitar se meter em qualquer tipo de confusão, tanto no local do trabalho quanto na região onde vive. Nunca usar o nome verdadeiro nos serviços. Essa é a cartilha para se tornar um matador de aluguel. Impressiona, impressiona. Eu tinha separado alguns trechos aqui para vocês, acho que eu já li os que eu os que eu queria falar. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum, gente, porque minha memória, como sempre, é maravilhosa. Mas eu acho que não, acho que eu li todos que eu achava que não ia ser nenhum mega spoiler para vocês. Bom, o livro impressiona em várias partes. Eu fiquei louca para ver o filme agora. Acho que essa história super tem que ser documentada. Então, parabéns ao autor, que é o Cléster, né, Cavalcante. Ele fez também um que eu já li, que é o Diário da Síria, Dias de Inferno na Síria. Acho que esse eu já li, já resenhei para vocês. Não lembro, gente, eu resenhei tanto livro. Mas, e aqui tem várias, né, quotes, né, blurbs, na verdade, de pessoas falando. Wagner Moura, Fernando Meirelles, Braulio Mantovani, Jornal Le Figaro, sobre o livro, sobre a história, porque está muito bem documentado, muito bem feito, e é muito impressionante essa história. Uma pessoa que matou 492 pessoas, gente, sabe? Repito, tá solto. E antes ele recebia até coisa de comida, tipo, sabe? Não recebia nem dinheiro, era comida, porque ele sempre foi muito humilde e tal, então às vezes ele recebia comida. É isso. Essa história me marcou bastante, assim, acho que é um livro que eu vou sempre ficar pensando que isso ainda existe, certamente, que é uma profissão, você ficar matando as pessoas. E que é isso, é falha da nossa justiça, é falha da nossa sociedade, é falha de caráter de quem faz, é falha de tudo, né? E a gente faz tudo isso, enfim, em nome de alguma coisa que ele deve justificar que faça. Porque aqui várias vezes ele fala de Deus, várias vezes ele fala que se ele não matar... Esse tio dele, gente, tio dele, então, que nojo desse homem. Que se ele não matar, outra pessoa vai fazer, então que mal que faz, já que ele vai ganhar um dinheiro, né? Tipo, é básico, né? Matar as pessoas. E é isso. Bom, Marco Pigossi mesmo, agora que eu vi o ator. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou agradecer a Editora Planeta mais uma vez pelo envio do exemplar. Acho que é uma história que eu vou guardar na estante, porque eu preciso muito ver o filme agora. Que bom que eu consegui ler o livro antes. Mas aí assim que eu ver o filme, ou eu conto aqui pra vocês o que eu achei, ou eu boto no blog. Fica ligado que tem sempre vídeo todos os dias pra vocês aqui no canal, tá? Beijo grande. Se vocês já leram, coloca aqui o que vocês acharam. Se vocês têm alguma história pra indicar, de repente, que eu ainda não li, né? Beijo. Vou ficando por aqui. Obrigada por acompanhar o canal.